Olá pessoal, a Pro de volta hoje com esse videozinho bem bacaninha para a gente falar sobre um assunto também muito legal e que a gente precisa desde cedo aprender, né? A nossa aula é de oficina de negócios e a gente vai falar sobre orçamento. Que maravilha, né? Então, orçamento é uma projeção de gasto feita, né, e planejada para determinado período. Pode ser para um mês, um ano, uma década, né? Tem pessoas que fazem essa projeção de orçamento para anos. Eles querem algo, custa caro, eles ficam ali se organizando financeiramente para atingir o seu objetivo, certo, gente? Então, olha só, tem algumas diquinhas aí que é bem legal para essa questão de orçamento. Então, ó, uma dívida e objetivo de gasto, ter disciplina para não gastar demais, né? Usar uma planilha para fazer o orçamento, reavaliar o orçamento, ou seja, olhe bem, para as crianças, né? Vocês ainda estão nessa fase, por isso estão aprendendo para não chegar a ser um adulto que não saiba fazer um orçamento, né? Então, tem uma definição bem bacana de orçamento, que é uma projeção de gastos feita e planejada para um determinado período. Então, ou seja, a gente só sabe se no final do mês vai sobrar um dinheirinho se a gente ter os nossos gastos bem organizados, né? Os nossos gastos e os nossos lucros. Então, os pais de vocês com certeza entendem bem o que é isso. A gente recebe um dinheiro mensal, né? Seja pelo nosso trabalho, seja por alguma renda, seja por um benefício. E a gente precisa fazer o orçamento dos gastos, tudo que a gente tem no mês para pagar. Então, ó, depois que você fizer esse orçamento dos seus gastos, aí você vai ver o que vai sobrar, né? Desse dinheiro. O brasileiro geralmente sobra muito pouco, né, no final do mês, mas é sempre você se programar, né? E se você tem um objetivo, um sonho a alcançar, precisa desse dinheirinho que vai sobrar, você se organizar para economizar, certo? Então, esse orçamento exige um planejamento. Então, a gente tem que planejar, não pode gastar demais, não comprar tudo que a gente vê, né? Não se empolgar com as promoções, né? Porque às vezes as pessoas, tem promoção, preciso comprar. Então não é assim, a gente precisa se organizar as nossas finanças. Isso significa ter um equilíbrio daquilo que a gente ganha com aquilo que a gente gasta. Certo, crianças lindas do meu coração? Então, desde muito pequenos nós já aprendemos, né? Nas aulas anteriores sobre poupar, economizar, não foi isso? Então agora a gente precisa se organizar financeiramente para que aquilo que a gente ganhe, a gente consiga manter o orçamento em equilíbrio, certo, gente? Então, primeiro conselho, ó, não compre demasiadamente, não gaste mais do que você tem. Então, mesmo você sendo criança, você ganha lá a mesada do pai ou da mãe, um dinheirinho lá no final do mês, não pense logo em gastar, certo? Se organize. E os adultos, que já sabem o que tem que fazer, só precisa ter essa consciência, né? Saber a gente até sabe, mas tem que ter essa consciência do gasto organizado. Então, nunca gastar mais do que você ganha. Porque aí chega no fim do mês, tem lá as contas todas chamando você para pagar, né? E também não comprar tudo que vê pela frente, eu já disse. E se organizar, né? Analisar os controles dos gastos e a partir disso você vê aí o que dá para sobrar, né? Para ter um lazer, para poupar, né, gente? Bem difícil para os brasileiros, mas vamos que vamos, Brasil! Boa aula, crianças, um cheiro para vocês e ó, planejamento, tá? Planeje o seu orçamento, gastos. Então, se você tem um sonho, organize suas finanças, tá bom? Beijo!